tomar cuidado com a hiperindependência, que muitas vezes é disfarçada de vamos dizer, na verdade é uma autossuficiência disfarçada de independência. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista host do podcast aqui da editora Chave Mestra, que é o Chave Mestra Podcast. Por aqui eu entrevisto mulheres e homens, hoje uma mulher, mas mulheres e homens que são os escritores da nossa editora. E aqui, olha, eu entrevisto tanta gente com tanto conteúdo, seja ele pessoal ou até de carreira, ou até de histórias de vida pontuais, mas que fizeram a diferença e impactam a vida de muitas pessoas. Então, são tantas histórias que eu tenho certeza que vai impactar você de alguma forma, seja na leitura dos livros, e daqui a pouco eu vou apresentar quem está aqui comigo, mas seja na leitura dos livros ou agora em formato de podcast. Em audiovisual, você também vai poder conhecer cada um dos escritores. Isso é muito bom, porque eu falo, inclusive, para eles, fiquem bem à vontade mesmo nessa mesa de podcast, porque vocês vão entender a escrita e conhecer aí de pertinho, porque a gente no vídeo consegue ter muito essa aproximação e esse sentido aí, depois ela vai falar sobre isso, inclusive. E é bom para a gente ter esse sentido, sentir quem é o autor. Quem é o escritor? Como é que ele é? Se ele é autêntico, se ele não é? Porque as pessoas, elas podem ter um personagem, mas não segura por muito tempo, não, viu? Inclusive, ela vai falar muito disso com a gente, viu? Ela já está aqui sorrindo, porque a gente conversou bastante nos bastidores sobre isso. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial do livro, do volume 2, que é o Elas Fazem Acontecer, Mulheres que Inspiram e Transformam. E ela está aqui comigo, ó, vou abrir no capítulo dela. E essa foto eu já falei para ela que ficou linda. O Vitor, que tá com a gente aqui, ó, mostra aqui, ó, foto. E esse é o capítulo dela. Eu tô com a Priscila Leles e daqui a pouquinho eu vou apresentar, mas antes, Priscila, tudo bom com você? Tudo bem, querida. Tô muito feliz de estar aqui com você, né? Obrigada pela oportunidade, agradecer a Chave Mestra pelo convite. Muito feliz mesmo, vai ser um bate-papo fantástico. Vai ser sim. Eu já me deliciei aqui, eu já fiquei não só falando com ela nos bastidores, porque eu aproveito, viu, gente? Eu faço pergunta mesmo até que eu quero, as minhas, porque eu sei que é a dúvida de muita gente. Então eu falo, fiquem bem à vontade mesmo, porque a gente vai falar do livro e também do trabalho de vocês, que vocês fazem trabalhos incríveis e o seu trabalho também é um deles. E eu achei muito legal quando você falou dessa questão do lado do financeiro com a imagem, que muitas pessoas não encaixam isso, né? Falam, não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a Priscila trouxe hoje uma ideia para mim que eu falei, meu Deus. Então, vamos lá. Deixa eu primeiro colocar aqui qual que é o número do capítulo dela, né? É o 22. E o título é Transformando Desafios em Poder e Independência. E aí, falando um pouquinho dela, para a gente começar já, a Priscila, ela é economista de formação. E ela tem uma cola aqui também, viu? Palestrante, ela atua na gestão de imagem e planejamento financeiro para evolução de carreira. Então, é sobre isso que a gente vai falar com ela e também de tudo como foi aí para escrever o livro. Fala um pouquinho, Priscila, antes do teu trabalho, antes da gente entrar no livro. Claro. Eu falo aqui, a gente começa ao contrário. Eu já falo do trabalho. Como que é o teu trabalho hoje? Você atende só mulheres? Eu atendo exclusivamente mulheres. Eu digo que é sobre quando a mulher entende que é para ela passar para um próximo nível na vida pessoal e profissional, porque, na verdade, é uma vida só. Nós somos uma que temos vários papéis. Quando ela entende que ela vai passar para esse próximo nível, que ela está preparada, ou quer ficar mais preparada para esse próximo nível na carreira, ela me procura. Mas a gente atua tanto na questão dessa construção dessa confiança, construção da liberdade financeira, mas também de você olhar para o espelho e conseguir saber exatamente quem você é, porque muitas mulheres querem transmitir uma confiança, mas sem saber quem se é, e muitas vezes não gostando de quem vê no espelho. E a gente não pode olhar para o espelho sem gostar de quem a gente é e sem admirar quem a gente é. Então, a gente trabalha muito esse conhecimento de quem se é, essa construção dessa confiança para conseguir dar esse passo tão importante, porque se você quer transmitir confiança, você precisa falar com convicção de quem você é. Para isso, você precisa saber primeiro quem você é.
Ótimo. Então, e no mundo que a gente vive também, é fundamental dentro da construção da confiança da mulher, ela conseguir lidar com o próprio dinheiro com confiança. Porque hoje, no Brasil, 93% das mulheres acreditam que os homens sabem lidar melhor com o dinheiro do que elas. Já tem essa crença. Já tem estudos que mostram isso. E, claro, vem construindo até por uma questão geracional, quando a gente olha. Quando que a mulher teve o CPF? Pôde ter CPF, você sabe? Não. 1962. Meu Deus, é recente. É muito recente. Então, nós estamos falando que muitas mulheres, nossas mães, elas não viram as próprias mães lidando com dinheiro, porque elas nem conta em banco podiam ter. E uma mulher dentro de um sistema capitalista, se ela não tem confiança para lidar com o próprio dinheiro, ela não consegue muitas vezes sonhar. Por quê? Para realizar qualquer coisa, a gente precisa de liberdade financeira. Nossa. Tem uma cliente minha que fala que a liberdade financeira ela é a mãe de todas as outras liberdades. Então, se eu não tenho confiança para lidar com o meu dinheiro, muitas vezes eu não tenho confiança para realizar os sonhos que são tão importantes da minha vida. Porque eu vou protelando isso, vou deixando, eu não sei quanto custa, mas eu não consigo lidar com o dinheiro com confiança. Então, eu mino minha capacidade de dar passos importantes na minha vida. Ótimo. Então, tem essa construção desse lugar da confiança da mulher, por isso que eu falo que o meu trabalho é ajudar, guiar, né, mulheres para que elas possam se libertar dessa insegurança para dar esse próximo passo. Então, a gente atua nessa construção da imagem, que a gente trabalha muito a autoimagem, que é quem você é, como você se percebe e como você acredita que as pessoas percebem você. Nossa, isso tem um impacto muito grande. Porque muitas vezes você, pela sua visão, você acredita que as pessoas pensam algo de você, mas às vezes não. E eu já tive cliente que falou, nossa, eu faço um exercício para pedir para elas descreverem, né? As pessoas que conhecem, pede 5 pessoas para te descreverem. E um feedback que eu tive esses dias, a cliente falou assim, eu queria ser essa mulher que as pessoas estão descrevendo que eu sou. A distorção da imagem é muito para além da imagem física. A gente tem distorção do nosso potencial, porque a gente se esconde para não mostrar o nosso poder, muitas vezes. Então, a gente está falando de minar a confiança na minha imagem, que é o que eu vejo todo dia no espelho, e minar a confiança para lidar com o dinheiro, que é algo que circula o tempo todo e precisa. Então, aí vem esse lugar dessa construção da confiança da mulher. E foi uma união também da minha história, porque eu vim desse lugar da economia, fui economista, trabalhei 10 anos no mercado financeiro, né? Eu era gerente de relacionamentos e negócios. Eu dei um passo importante no transitar de carreira, mas porque ali veio o lugar que eu falei assim, eu não posso deixar de ser quem eu sou. Mas teve uma virada de chave que, na verdade, foi uma dor, no sentido de... Minha mãe teve a esclerose lateral amiotrófica. Foi diagnosticada 15 dias depois que eu casei. A gente precisou se adaptar. É uma doença que a pessoa perde todos os movimentos do corpo, ela deixa de falar, sabe? Ela deixa de se movimentar, deixa de engolir, deixa de respirar, mas ela fica consciente. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito potente. Eu sempre vi aquela mulher muito forte. Minha mãe realizou muitas coisas na vida dela. Sempre foi um exemplo para mim. Sempre foi um porto seguro. Então, aquele lugar ali, eu falei assim, agora eu preciso apoiar. Mas me tocou muito porque eu estava no banco, então eu migrava desse lugar de banco, hospital, e eu via que muitas vezes as pessoas se comportavam de uma maneira em relação ao dinheiro que elas não se comportavam da mesma maneira quando se tratava de vida dentro do hospital. Então, a gente tem uma relação com o dinheiro que é muito delicada. Sim. Mas, ao mesmo tempo, nesse aprendizado que eu tive, foi um lugar, assim, de entender que as pessoas vêm primeiro. É um desenvolvimento da empatia devido a tudo que a gente viveu. A minha mãe continuou uma mulher muito vaidosa, que sempre foi. Mesmo ela não falando mais, a gente tinha esses momentos ela gostava de maquiar. Eu fazia uma maquiagem nela e assim, eu fui percebendo e conversando com a minha terapeuta, ela falou assim, olha, a imagem tem um poder muito grande. Ela não consegue mais fazer outras coisas, mas vocês conseguem manter, né, fazer essa make nos dias de sábado que ela gostava, justamente porque a imagem tem o poder de conectar a pessoa à essência dela. Antes eu já entendia, porque minha mãe sempre muito bem arrumada, falava assim, olha, ser arrumada é importante. No mundo profissional, depois que eu entrei no banco, eu entendi, não basta ser uma boa profissional, eu preciso parecer ser.
Eu preciso que a minha imagem fale do meu potencial antes que eu abra a boca. Porque nem sempre eu vou ter tempo de falar. E nem sempre eu vou conseguir falar da maneira como eu gostaria, né? Que a gente estava falando. Falam, né? Vocês que já são dessa área, né? Que a imagem, ela chega primeiro, né? Chega. Às vezes a pessoa nem te ouviu ainda. E nem vai te ouvir. Primeiro ela vai bater o olho ali, te sentir, te estudar todinho, né? Exatamente. E mesmo não sabendo, né? Porque a pessoa às vezes não sabe o que é, a cor, nunca estudou, mas é automático. Ela já olha e já tem aquela impressão sua, né? Sim, o Carl Jung, que ele fala da psicologia analítica, ele tem um livro que fala do homem e seus símbolos. E aí está uma questão, por que a gente tem essa primeira impressão? Quando se trata de linhas, cores e formas, elas dizem muito sobre nós. Então, a gente já vem para cá como se fosse um sistema de informações prontos, que eu acesso e cada um tem um significado. Por isso que eu faço um pré-julgamento sem muitas vezes saber quem é a pessoa, pela imagem. Porque eu consigo fazer leitura de linhas, cores e formas dentro do meu inconsciente. No caso, existe esse conjunto de linhas, cores e formas, de acordo com o autor, na teoria, que fica dentro desse inconsciente coletivo. Então, todo mundo acessa. Por isso fala assim, nossa, lá, rica, maravilhosa. Ou então fala, não fui com a cara de fulano, por que será? O que está acontecendo? Acontece esse tipo de coisa. Então, é um pré-julgamento que é instintivo, em questão de sobrevivência do ser humano, não é por mal. Essa primeira impressão, ela é formada em menos de 7 segundos. Agora, o que nós dizemos em menos de 7 segundos? Possível, não tem quase nada, falar só oi. Oi. Mas a nossa imagem já gera um conjunto de informações para que aquela pessoa consiga enxergar. Então, por isso que a gente faz esse alinhamento e por isso que é tão importante vir da essência e me trouxe muito essa questão da minha mãe, por entender, nossa, é um resgate de essência que eu falei, depois eu vou estudar sobre isso. Agora não dá, porque eu estou cuidando dela, trabalhando no banco, eu não posso sair desse lugar ainda, eu já tinha planos de querer sair, porque eu entendia que me incomodava a maneira como as pessoas são tratadas dentro desse mercado financeiro, porque eu acredito que as pessoas são mais do que números. Mas aí isso me chamou a atenção, essa questão da imagem, já era algo que marcou desde a infância, porque por ela ser muito vaidosa, mas antes eu via só como vaidade. Aí, a partir desse momento, eu entendi que tem um toque de essência, que tem um toque de você se perceber e do poder do se perceber. Então, juntando essas coisas, né, que veio a questão do banco, o que me incomodava, o que eu acreditava que a gente podia mudar dentro das relações com o dinheiro, da gente se sentir bem e de poder sim ser leve, poder sim de maneira diferente. Então, foi juntando esses pontos para conseguir, depois, transitar de carreira. E aí, fui estudar sobre essa questão da imagem e entender que isso é comportamental também. Por isso que vem de dentro para fora. E quando a gente enxerga e a gente consegue conciliar quem a gente vê no espelho, porque a gente fala de distorção de imagem, acho que é só uma questão física, mas não é. Porque as cores, linhas e formas compõem várias coisas falando de você, mas que você percebe primeiro. Então, muitas mulheres chegam para mim, eu quero transmitir confiança, mas primeiro você precisa sentir ela. Você não transmite o que você não sente. E quando a gente sente falta de uma parte nossa, nosso olhar entrega. Olha só. Entende? Então, primeiro eu falo, primeiro é para você. Tanto que todas as mulheres que chegam, elas falam, eu cheguei pela minha carreira, mas eu continuei por mim. É porque muitas chegam até com aquela questão e não a raiz daquela questão. Exato. Né? Exato. Esse é o ponto. Quanto tempo, em que momento que você estava ali, que você pensou nisso? Vou juntar isso com isso? Mais ou menos, ou em que idade, ou em que ano? Como que foi para você despertar e falar, não, eu tenho que juntar, unir os pontos aqui e vou trabalhar com outras mulheres? Primeiro, eu acredito que você deve ter estudado para as tuas questões e para tua mãe ali e tudo. E depois, não, eu posso ajudar outras mulheres, posso trabalhar isso nelas. Sim, o que aconteceu foi lá em 2015, a partir desse momento, eu já trabalhava em banco, tinha anos, eu já vinha trabalhando. A partir desse momento que houve essa questão com a minha mãe, foi um novo olhar para a vida, porque ela faleceu depois de 3 anos. Então, é previsto, né? Quando tem diagnóstico, são 3 anos de vida. E foi isso assim que aconteceu, mas a gente viveu antes. E eu via através da imagem, eu via nela essa potência, esse poder, ela se via diferente. Ela se percebia diferente. Então, ela mesma, aquela mulher acamada, conectava a essência. Então, e eu já tinha percebido ao longo dos anos, dentro do próprio banco, que essa questão da imagem fazia muita diferença.
porque tinha uma presença. Eu me preocupava muito com essa questão da imagem por entender que se eu estou indo para algo que é especial, eu preciso mostrar isso. E essa questão da imagem sempre veio para mim, sobre uma forma de mostrar que eu estou preparada para aquilo que eu estou me propondo a fazer. Então, se você me convida para ir no seu casamento, eu vou colocar a melhor roupa, porque eu sei que é um momento muito especial da sua vida. E eu respeito e honro isso, você ter me convidado para isso. E isso também acontece dentro do meu trabalho. Eu vou lá, eu quero que as pessoas cheguem e sentem que eu estou preparada para elas, porque aí está o ponto. Muitas vezes nós estamos preparados tecnicamente, com conhecimento, com tudo, mas não dá importância para a roupa porque acha que é só uma questão de vaidade, mas é uma linguagem, é um dizer também através da imagem que eu estou preparada aqui para você, para o que nós vamos fazer e que esse momento é especial estar com você, para que você se sinta especial também, porque eu considero. Então, é uma comunicação, é uma linguagem. E essa questão da minha mãe despertou para a imagem, só que ela era costureira, então foram anos aí eu crescendo no meio de tecidos, tudo, entendendo como que isso influencia no nosso corpo, que tem diferença, porque dá diferença. Por isso que hoje eu trabalho essa questão também da aceitação da mulher em relação ao próprio corpo, porque tem modelagem que coloca que faz você se perceber de maneira errada. Seu corpo nem é daquele jeito, mas é porque a gente tem uma modelagem que não favorece, um exemplo. Ótimo. Mas a gente também está, né, te cortei, mas a gente também está em um país em que mudou bastante, né, mas a gente tem muito o 36, o 38, Ai, sim. Então, o 40, então você tem que encaixar ali em um desses, né, e Exato. nem sempre aquilo não é feito personalizado para você, né. Hoje a gente tem uma diferença bem grande aí das empresas investindo nisso, mas é complicado. A mulher há 20 anos não tinha tudo isso que a gente tem hoje, o plus size, o curve, não tinha. Então, ou você cabia ali ou você não cabia. Então, a distorção também começa disso, né? Você põe uma roupa achando que você é aquilo. Eu tô muito magra, tô muito gordinha, tô muito... É difícil não, hoje a gente não pode falar é difícil, mas é que é um pouquinho desafiador para elas no momento que elas não têm ninguém para falar isso, né? Porque ela põe uma peça, ela põe uma maquiagem, ela faz, de repente, um corte de cabelo e que ela nem sabe se está favorecendo aquilo que ela quer mostrar. Segue um padrão para aceitação. Quando a gente sai do feudalismo para o capitalismo, é importante essa questão que você colocou desses moldes. A beleza, ela é associada à aceitação social. E aí você tem um sistema que se reproduz dizendo, vocês não cabem, vocês cabem. Exato. Só que aí, todas essas que o sistema cria que essas não cabem, elas vão querer se adaptar ou vão se sentir fora dele. A insatisfação vai gerar algo de outra maneira. Então, é uma questão de adaptação, quando se trata desse lugar, para a gente entender agora que existem tantas outras possibilidades, para a gente também ser aceita. Mas a questão principal é, eu não me aceito, porque eu estou mergulhada num sistema e ele está dentro de mim. Ótimo. Eu não me aceito. E quando eu digo todos os dias eu não me aceito, isso vai ter o ponto que vai impactar na sua confiança, na nossa confiança, porque todo dia eu olho no espelho, um sistema que não me aceita, mas a pior aceitação, a pior não aceitação é a de nós mesmas. Eu sou a primeira pessoa a não me aceitar. E isso tem um impacto quando se diz na confiança para eu entender até os meus dons, os meus talentos e acolher aquilo que as pessoas, que é chamado dentro do sistema de defeitos. Eu gosto de dizer características, não dá para isolar, gente. O defeito ele tem julgamento, né? Vamos dizer assim. E a gente acolher a gente num todo. Tem um peso negativo. A gente acolher a gente nesse todo dessa questão, dessa imagem. Mas ela tem um poder muito grande porque ela vai entrar nesse lugar de não aceitação e eu venho para esse lugar dos meus dons e talentos que são tão fundamentais, de eu tomar posse disso e eu não ter vergonha disso e nem querer diminuir. Gente. Agora, olha como que eu me percebo, como que a gente está falando de uma modelagem ter efeito aqui. Ótimo. E vem, e aí foi uma junção desse todo na minha história, porque ao mesmo tempo que eu estava vivendo essa questão com a minha mãe, de perceber a influência da imagem e tudo, e ao mesmo tempo essa questão do banco, que eu já não estava satisfeita mais, porque me incomodava muito eu ver as pessoas trabalhando e não sabendo para onde estava indo o dinheiro. E eu falei, tem alguma coisa de errado. Tem pessoas que recebem o mesmo tanto e estão vivendo situações de vida completamente diferentes. Eu visitava as empresas, eu via a realidade das empresas. E quando você compra algo,
Débora, você não compra com dinheiro. Você compra com seu tempo de vida. É mesmo. Seu tempo de vida que você deixou de estar com a sua família, de deixar de fazer outras coisas para trabalhar, para ter o dinheiro e assim transformando o dinheiro, você pega esse dinheiro e compra com outras coisas. Agora, o que você está fazendo com o seu tempo de vida? Tem até um filme, né? Na Netflix tem um filme falando sobre isso. Quando a gente chega em determinado ponto que se não tiver mais dinheiro, você vai pagar com vida, com tempo de vida. E aí as pessoas começam a tirar o tempo de vida dos familiares, a tirar a vida da filha, a vida... Tô dando spoiler grande aqui. Mas eu achei tão impactante você falando agora, eu lembrei. Porque é exatamente isso. Se você, sem você perceber, você está perdendo 5, 10, 15 anos da tua vida puxando para pagar coisas que você nem fez planejamento, nem sabe para onde foi. Exatamente, exatamente. E esse filme que você está citando, no caso, ele já é uma realidade que é isso. A gente só não percebe. Mas eu deixo de estar tanto tempo com a minha família para trabalhar para isso. E aí, às vezes, tem um monte de coisa parada em casa que eu não estou usando. E estou pagando aquele monte de conta. E estou vivendo numa ansiedade. E muitas vezes eu até fico em casa, mas a minha mente não fica. Porque hoje tem essa questão. Hoje tem estado de presença, né? Não tem, né? Não tem estado de presença. Hoje a gente vive numa realidade brasileira, a cada 10 brasileiros e brasileiras, 7 estão endividados. E tem estudos que mostram um aumento de ansiedade. Tem um relatório Esgotadas que trouxe essa questão da realidade da mulher, do problema das mulheres se sentirem esgotadas. 60% delas apontaram a questão financeira como principal causa. Olha só. Então, a gente está falando de ansiedade, de vários transtornos, por a gente não conseguir lidar com o dinheiro. Então, a gente ter tempo de vida. E isso me incomodou lá no banco. Eu comecei a ver isso na vida das pessoas. Tem gente que não dormia, a gente estava com problema de saúde pela questão financeira, preocupados. Chegava com a mão suando, eu falava, vem aqui para a gente dar uma organizada na sua conta. Eu não tive coragem de olhar minha conta, eu estou com medo. Olha aqui para mim, de preocupação. Eu falo assim, tem jeito, mas eu preciso, no caso, eu preciso estender a minha mão que alguém possa me ajudar. Por isso que eu digo que eu sou guia nesse sentido. E quando falo desse tempo de vida, eu percebi que às vezes as pessoas trabalham o dobro de tempo para adquirir a mesma coisa. Vou dar um exemplo, um financiamento de veículo, às vezes você não planejou, mas precisou comprar. E aí acontece essa questão. Eu já fiz exercício quando eu dou palestra, coloco lá esses números para ver. Realmente é o dobro de tempo para você adquirir a mesma coisa. Porque quando você planeja, aí você gasta menos tempo para comprar a mesma coisa, porque você usa o dinheiro, a rentabilidade dos seus investimentos para isso. Então, eu fiz um exercício que, por exemplo, um carro de 25 mil. Se você planeja, ele pode sair aí por 22. Se você não se planeja, ele pode sair por 45 mil. Nossa, então, 45... É, exato. Então, tempo de vida. Por isso que é onde entra o teu trabalho e a gente já vai para o livro, viu, gente? Porque eu viajo aqui nas histórias, porque é muito legal quando a gente entende e a gente traz pessoas que sabem do que estão falando, porque a gente entende que precisa estar com pessoas, seja palestrante, mentor, seja qual for o nome que você vai dar, mas pessoas que saibam mais que você, que te direcionem, porque às vezes, se você não sabe a raiz do problema, você, na verdade, não está nem consumindo porque você precisa. A maior parte do que a gente sabe não é porque precisa. A gente fala, eu preciso. Mas, no fundo, não precisa naquele momento, pelo menos. Né? Porque daí é onde vem os economistas, onde vem... Eu acho que 1 ano de economia na faculdade de jornalismo, né? Tem psicologia e tem economia. E é uma das matérias que a gente, quando é de comunicação jornalista, a gente quer fugir da sala, né? Mas eu tive um professor tão bom e que ele falava muito isso. Se as pessoas entendessem, né, que os problemas que elas têm não é a questão financeira, mas é do emocional. Exato. Ela não ia ter tanto problema com dívidas, com cartão de crédito, porque na realidade é o emocional, né? Eu quero para mostrar, eu quero porque eu preciso estar, eu quero porque eu preciso ser o homem que fala... Gente, e aí chegam vocês, né? Eu fiz faculdade já vai fazer uns 30 anos, mas enfim... Não foi 30, mas uns 26, acho que foi. E aí a gente começa a entender que de lá para cá muita gente foi se especializando para ajudar pessoas, para realmente guiar, que a gente não pode nem falar ajudar, né? É guiar. Guiar essas pessoas, porque ainda tem, né? Tem muita gente ainda com isso. E mulheres principalmente, que é o que você faz, né? Esse atendimento. Sim, hoje o que eu faço, que eu falo que eu sou guia, né, dessas mulheres...
esse tempo que a gente está falando de pessoas que estão passando por essa dificuldade, que precisam de ajuda, e é comportamental. É muito comportamental, porque a gente acha que é só planilha, então muitas pessoas vão achando que é planilha, mas é muito humanizado. Então, é muito entender o que realmente importa. E é um ponto interessante que você comentou. Que você falou assim, mas eu vou fazer porque eu quero mostrar. As suas decisões são por você ou são pelos outros? Você está fazendo isso porque você realmente quer ou porque as pessoas vão dizer isso de você porque você está fazendo isso? É que a gente também está num caminho, né? Eu vou falar para você, você deve saber, né, Priscila? Que a gente está indo para um caminho em que as pessoas estão tão direcionando muitas pessoas a não, você tem que ter, porque senão você não entra naquele ecossistema. Você tem que... Eu falo, gente, até que ponto que a gente vai? Né? Você tem que ter tal relógio, você tem que ter tal carro, você tem que ter para você estar inserido naquele grupo. Até quando a gente vai ficar com essa coisa de estar inserido e de ser aceito? Aí é o ponto. Né? Porque não está se aceitando, foi o que você falou no começo. Eu não me aceito, eu não me amo, eu não quero, eu não tenho escolhas. Mas aí entra um ponto interessante do que você falou. Eu tô falando também, mas eu também faço parte disso, gente, viu? Porque eu tô lembrando dos bastidores com ela, a gente automaticamente, por toda essa questão cultural, né? A gente começa a acreditar, enraizada, a gente começa a acreditar que realmente a gente não pode ser quem a gente quer. É porque a gente é incentivado a acreditar que eu tenho que ter, mas a gente não é incentivado a acreditar no eu tenho que ser, quem eu sou. Ótimo. Então eu tenho que ter, mas eu não invisto em quem eu sou. Então eu estou buscando lá fora porque eu tenho uma ignorância de mim mesmo. Nossa, isso é muito forte, né? Eu não me conheço, eu não conheço as minhas vontades. E aí é um ponto, só concluindo, porque quando o planejamento financeiro bom é o planejamento financeiro em que você se conhece e você sabe o que você não precisa. Aí chegou a hora. Porque tem muitas coisas que chegam na sua vida porque a gente é bombardeado o tempo todo por informações e por incentivo de consumo. Mas quando você se conhece, você fala, isso não faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim. E dentro da questão do universo da mulher, isso reflete muito dentro do próprio guarda-roupa e de muitas decisões. Até quando você fala, vou fazer curso, vou investir em tal roupa, clientes minhas falam, eu não compro mais tal coisa porque eu sei que não faz parte da minha essência, não me representa. Então, deixe de ter aquele monte de roupa parada no guarda-roupa. Ótimo. É investimento, é dinheiro. Ou até outras decisões mesmo que não faz sentido. Eu queria fazer tal viagem, mas não era por mim. Depois entende e fala assim, não, eu gosto é disso. Ou eu não preciso ter isso. Aí você constrói algo com essência. Que você se conhece. Tem, conhecendo e é o autoconhecimento em primeiro, né? E eu queria... Agora a gente vai para o livro, hein? Tá certo que o livro já está aqui, né? Em tudo que ela está falando já está dentro do que propõe o livro, porque ela fala muito disso, né? As mulheres que fizeram parte desse livro, né? Não foram só mulheres, elas fazem acontecer. Elas fizeram suas histórias, escreveram suas histórias dentro daquilo que realmente foi um desafio para elas e que elas tiveram que, né, encarar aquilo e dar continuidade, ou ressignificar, ou ver onde pararam e retomaram, ou começar do zero, enfim, de alguma forma elas fizeram acontecer. E a Priscila, ela tem um pouquinho da história dela aqui, eu falo um pouquinho porque é muita coisa, né, pra gente colocar em poucas páginas, e eu queria que você trouxesse justamente isso. Se você tinha, né, eu tenho até um roteirinho que eu nem segui até agora, gente, mas vou voltar para ele, porque eu queria que ela falasse um pouco dela primeiro, do que ela faz hoje, mas eu queria entrar nele de novo, para você, como é que foi escrever esse capítulo do livro e se já estava nos teus planos de fazer. Você comentou já um pouquinho, né, que tinha ou não, isso eu vou deixar para você, que tinha ou não esse sonho aí, mas se quando você recebeu o convite, você se sentia preparada, como você fala, não, estou preparada para isso. Então, o escrever foi um revisitar a minha história, assim, de uma maneira muito especial e muito transformadora. Porque ele tocou em pontos ali da minha vida que eu passei a tomar ainda mais consciência do meu valor enquanto mulher. Ainda mais consciência de quem eu era, por revisitar a minha história e ter uma compreensão de que foi muito importante eu ter a coragem lá atrás
de seguir, tomar a decisão de seguir com autenticidade, sendo realmente quem eu sou e fiel àquilo que eu sou e fiel àquilo que eu acredito, de seguir dessa maneira. Porque ali foi um ponto que eu tomei a decisão do transitar de carreira. Sendo que eu vim de uma carreira no sistema financeiro, eu era gerente de relacionamentos e negócios, mas eu tomo a decisão de sair, e a decisão de sair chegou num ponto que ela primeiro, eu estava transformada, mas transformou ainda mais a minha realidade. E até para a gente ser autêntica, a gente precisa ter liberdade financeira. Porque como que eu saio do banco se eu não tenho um planejamento? Como que eu deixo aquela renda para trás? Então, no sistema capitalista que nós vivemos, é importante, sim, essa questão da liberdade financeira, construir esse pilar que é fundamental para que eu possa dar os outros passos. Então, foi um momento de fé, apoio, porque o apoio das pessoas também é fundamental. Meu marido me apoiou muito, me incentivou muito. Você ter fé, você ter apoio e você construir essa liberdade financeira. Então, chegou o ponto de ter essa transformação, então revisitar essa transformação que foi na minha vida, né, dessa transição de carreira, e revisitar também, justamente por eu perceber o quanto a liberdade financeira foi importante na minha vida, eu entender que isso eu podia beneficiar dessa questão de ser economista, de ter trabalhado no mercado financeiro, falar, posso construir algo para que outras mulheres possam ser donas das suas escolhas, assim como eu fui. Eu pude sair de um lugar que me adoecia, porque quando eu deixei o banco, tinha 6 meses que minha mãe tinha falecido, eu tinha 1 mês que eu tinha sofrido um aborto, eu tinha sido diagnosticada com síndrome do pânico, e eu resolvi sair, meio do furacão. Então, eu falava, vou transitar de carreira. Então, eu tive a minha realidade transformada, mas aí eu vim construindo algo voltado exclusivamente para mulheres. Então, todo trabalhado, humanizado, com algo que eu realmente acreditava. Ótimo. E aí eu revisitei também a história das mulheres que eu tive a honra de seguir e acompanhar. De pensar, nossa, a fulana queria mudar de país, ela mudou. Fulana queria pedir demissão daquele emprego, que ela também já estava adoecida, há mais de 16 anos não tinha conseguido sair, e ela saiu. E isso foi muito especial. Então, aquela que não dormia porque tinha dívidas, mais de 800 mil em dívidas, ela saiu das dívidas, ela vive outra realidade. Então, eu revisitei isso tudo. E foi um gerar ainda mais valor. Eu falei, poxa, esse livro aqui, juntando tudo que aconteceu, é sobre impactar vidas. É sobre ter um propósito alinhado. Né? Então, foi incrível. E quando você diz assim, você pensava em escrever? Aí eu falo, não era um sonho de criança. Não era uma coisa que eu pensava para mim. Esse ano foi algo que aconteceu, que eu tive 2 pessoas que comentaram. Falaram, Priscila, se você escrevesse um livro. Aí começou aquela formiguinha lá dentro da mente, pensando. Aí eu pensei, no ano que vem, lá em 2025, quando eu fizer 40 anos, eu vou escrever um livro. Só que aí veio... Eu falo que Deus, né, quando a gente se permite sonhar, se permite acreditar, eu falo que foi um passo muito importante porque veio através da editora, né, Chave Mestra. Eu falo que Deus se manifestou ali e falou, não, você vai fazer esse livro agora, vai ser esse ano, vai ser em 2025, vai ser agora, você com 39 anos, que é meu aniversário amanhã, você vai lançar esse livro. Lancei, vim aqui distribuir simpatia. Ótimo! Então foi um presente fantástico e foi, claro, muito além do que eu pensava. Eu pensei assim, Deus teve um sonho para mim que nem eu mesmo tinha pensado nele. Olha. De pensar assim. E aí, depois dele, eu pensei, eu olhei para mim mesma, eu olhei até para a criança que eu era, e eu fiz até um post sobre isso. Eu falei assim, acredite mais em você. Ótimo. E é pensar em tudo, né? A Priscila lá de trás. Fica à vontade, pode beber sua água. A gente revisitar, foi o que você falou, não só as histórias daquelas mulheres que você já impactou, que você já guiou e tem guiado tanto aí, né, com o teu trabalho, que graças a Deus você teve a coragem de iniciar, porque precisa de coragem para você sair do banco, para você sair num momento que às vezes muitas pessoas não sairiam, né? Enfim, para ter esse enfrentamento. E aí você foi lá e tomou a decisão, vou fazer, está fazendo, e no momento de escrever, pensar nessas mulheres e também na Priscila lá na infância. Em tudo que ela viveu e que talvez nem pensar, nem passava pela cabeça nada disso.
Então, é um momento em que eu também parabenizo cada uma de vocês, porque são histórias em que tem que ter coragem, não adianta. Porque, mas a história é comum, mas tem histórias comuns que não estão sendo vistas, né? Se ela não estiver na mídia, se ela não estiver num livro, você pode atingir 5, 10, 15 pessoas. Mas e se você atingir o mundo? E se você atingir centenas de pessoas? Que impacto que isso tem, né? Então, eu queria até trazer, que vocês já viram aqui, né? No sotaque dela, de onde que ela é, que eu nem falei, né? De onde que ela é. A Priscila, ela é de Perdões, Minas Gerais? Isso. Perdões. Mas você nasceu lá. Hoje você mora em São João del Rei. Sim. São João del Rei, mora com o marido, Norberto, e o filho Heitor. E tem o privilégio de guiar mulheres rumo à prosperidade e independência financeira. E ela que trabalha com essa questão da imagem e visagismo, mas eu queria aprofundar um pouquinho do livro no que a gente pode falar ou não aqui, para não dar muito spoiler. Você fala muito da questão, né, da tua mãe. A gente acabou trazendo um pouquinho aqui. Fala também do aborto. Fala também aqui, ó, página virada. Priscila assumiu o papel de guia e aliada de mulheres. A gente falou bastante aqui. Eu já explorei muito essas histórias. Ao olhar para trás, eu vejo que por ter fé e apoio, tive coragem de construir minha prosperidade e independência financeira. Mas eu não me conformei em viver isso sozinha. Eu me orgulho da mulher que estou me tornando, pois, como disse... essa que você me falou. Como que eu falo? Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. É francês. Sim. Ela fala muito com mulheres. Escreve muito para mulheres. Ela é uma autora importantíssima do feminismo. Ótimo. Que eu já vi muitas mulheres falarem sobre essa questão de... não se nasce mulher, torna-se. Torna-se. Ótimo. Eu ouvia muito, mas eu nunca tive uma leitura dela. Então, é bom a gente já tá anotado aqui. Anota. E ela fala que terminando, ó, a gente trouxe só um resumo, tá, gente? Vai lá para você adquirir teu livro. E ela termina aqui com uma frase que é: a maior liberdade que podemos conquistar é a liberdade de sermos nós mesmas. E isso aqui é o que ela falou desde o início e é o que a gente tem que levar aqui. Não encerramos não, viu? Tem mais pergunta ainda. Mas é o que a gente tem que levar daqui do livro. É a sua essência. É isso que você busca tanto na questão financeira da mulher quanto a imagem dela? Exato. Eu acredito muito... Sempre, os lugares e as relações me incomodam muito quando eu não tenho a liberdade de ser eu mesma. Eu percebi ao longo desses anos por que me incomodava tanto um lugar que eu queria sair. Aqui eu não posso ser eu mesma. Ótimo. Então, mas eu entendi que para bancar isso, eu preciso saber quem eu sou, o que eu quero e o que é importante para mim. E eu preciso bancar isso financeiramente. Sério? Porque eu vou sair do meu trabalho? Vou. Mas você... então é bancar literalmente, não é bancar que nem a pessoa fala assim, bancar na imagem, né? Vou bancar aqui, mas eu vou ter que bancar na imagem, mas também vou bancar. Mas eu vou bancar no... Sim. Um dia eu vi um vídeo que eu achei interessante. A mulher falou, eu quero sumir, eu quero sair por essa porta e não voltar mais. Eu falei, você está preparada para isso? Tem dinheiro para isso? Quanto tempo você consegue ficar sem trabalhar o seu dinheiro que você tem? Você consegue ficar quanto tempo sem trabalhar? Ele banca quanto tempo? Porque aí gera uma reflexão. Porque daí você tem uma independência financeira também. Exato. Que te tira da independência emocional, que te tira de muitas... Muito bom. Exato. Eu já teve mulher que me procurou porque eu quero separar. Mas para eu me separar, eu preciso me estruturar financeiramente. Eu quero sair daquele trabalho, mas eu preciso me estruturar financeiramente. Então, e aí essa mulher entender que ela pode sim lidar com o próprio dinheiro mesmo nessas crenças, a gente constrói esse lugar porque educação financeira, nós, mulheres, crescemos ouvindo que dinheiro é homem lidar com dinheiro, mas a mesma educação financeira que nós tivemos, eles também tiveram. A maioria, nenhuma. Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam. Mas eles também não tiveram educação financeira para nos dar isso. Sim. Que é um pilar muito fundamental. E eu tenho a minha vida transformada por ter educação financeira. Eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. É diferente. É sobre isso, é sobre a pessoa poder ter paz, sobre a pessoa poder seguir com mais leveza. Sim. Mas para isso a gente precisa de uma estrutura para ter segurança. Por isso que é humanizado.
Né? A gente entender que existe esse lugar, que é possível, mas e cuidar agora, mas também cuidar do meu futuro. Por quê? Eu estou cuidando da minha aposentadoria? Hoje, quando se trata dessa reflexão de entender, tá, eu preciso investir quanto desde agora para que lá na minha aposentadoria eu receba X por mês? Quem sabe responder isso? Menos de 4% da população brasileira. Porque esse é o índice de pessoas que têm um planejador financeiro, uma planejadora financeira. E a gente não tem isso hoje, né? Nas escolas. Hoje eu acho que está um pouquinho começando ali entrando, começando a entrar. Mas a gente nunca teve isso. Da nossa época lá, a gente que tem, né, a idade próxima, não tinha isso. Imagina há 30, 40, 50 anos. Não tinha. As mulheres, elas eram totalmente dependentes mesmo. Né? Então, não tinha como ir embora, falar, tô com vontade de ir embora. Daqui a pouco é como os memes hoje que a gente vê na internet. Tô com vontade, então já passou a vontade, pronto. Porque você não tinha esse respaldo vindo de você. Não. E é porque as mulheres são ensinadas a cuidar do outro. Porque delas mesmas é egoísmo, às vezes. Mas não é. É amor próprio. A gente que é levada a isso, a pensar isso, né? Então, e esse cuidar também é um cuidado em relação às finanças. Então, eu percebi durante o banco, muitas mulheres falam, mas eu não sei lidar, eu estou deixando com meu marido. Só que muitas mulheres, por fazerem isso, e acontece muito, justamente por essa quebra de confiança, de acreditar que a outra pessoa sabe mais, se o marido vem a faltar, se tem uma separação, acaba tendo um monte de problema depois. Ótimo. E eu já acolhi várias mulheres assim. Descobrem dívidas, descobrem várias coisas. Então, é um ponto... A nossa confiança para lidar com o nosso dinheiro, quando se fala desse bancar, vamos dizer assim, ela é fundamental para dar paz e leveza para a nossa vida. E eu queria fazer uma pergunta para você, porque tem muitas mulheres que falam sobre isso, né? Estamos quase caminhando para o fim. Eu falei que a gente ia bater bastante papo aqui, ó. Mas estamos quase lá e já fica o convite para você voltar. Quando estiver por aqui em São Paulo. É uma honra. E muitas mulheres têm essa dificuldade também de não entrar para o extremo de... E não estamos levantando bandeira aqui. Não, né? Estamos falando de questão de não entrar mulheres que são casadas e que não querem ter isso do... então agora eu sou independente, também não vou respeitar meu marido. E eu vejo que como você é casada... tem filho, então eu acredito que você tenha uma outra visão. Sim. Né? Senão você não estaria casada e também casada com um homem. Sim. Então eu trago muito isso de pergunta porque as mulheres têm muitas dúvidas, porque às vezes ela não quer também ir pro extremo. E a gente está vendo muito isso hoje, ou é 880. Então, ou a pessoa, o extremo também não vou depender e eu sou autossuficiente e ela vive a solidão. Ou ela vai ficar lá para o dependente demais daquele marido e ela não vai ter opinião. Qual que é a tua opinião para isso? Porque eu acredito que você também deve enfrentar umas perguntas como essa aí de muitas mulheres, né? Excelente. Excelente essa questão que você trouxe. Tem um livro que chama Dulés. É uma autora que ela não é brasileira, mas ela fala desse ponto da gente... nós, enquanto sociedade, a gente precisa viver num sistema de interdependência. Nós somos assim. E tomar cuidado com a hiperindependência, que muitas vezes é disfarçada de vamos dizer, na verdade é uma autossuficiência disfarçada de independência. Nós não somos autossuficientes. A gente precisa do outro, a gente precisa de ajuda. Aqui quando eu falei apoio, porque apoio é fundamental. A gente não consegue as coisas sozinhos. Aí fala assim, mas eu alcanço sozinha. Tá, mas vai ser muito mais pesado. Sua saúde mental vai gritar em algum momento. E essa autora é interessante porque ela vem com uma linha fantástica quando se trata de fora do Brasil. Ela traz uma corrente de desenvolvimento de carreira para mulheres, que ela aponta o seguinte, olha, depois que eu me uni a outras mulheres, ela também é casada, tem filho, ela falou assim, aí foi o momento que eu comecei a faturar mais de 7 dígitos. Então, por isso que eu falo muito da união entre mulheres, mas a gente também entender esse apoio. Por exemplo, o apoio do meu marido foi fundamental para que eu transitasse de carreira. Para que eu estivesse aqui hoje, inclusive. Sim. Sem ele, eu não conseguiria. Então, eu não sou autossuficiente. Eu não tenho que pensar que eu vou ser porque eu não vou ser. E a gente não foi criado para isso. A gente não foi criado para isso. Olha para a natureza nos mostra muito quando está em bando, quando está protegido. É uma questão de proteção. Então, agora a gente está falando de outra questão também. Mulheres que se unem, a gente está falando de poder aumentar o faturamento. A gente está falando de mulheres que têm um apoio em casa.
A gente está falando de mulheres que conseguem viver, ter mais saúde para lidar com as coisas. Então, o apoio é fundamental. Sozinhas vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais desgastante, vai ser muito mais pesado. Então, existe um caminho onde esse apoio existe que a gente consegue seguir com muito mais leveza. Eu faço, poxa, eu vivo isso também, esse apoio, que foi fundamental na minha vida. Eu falo isso pro gatinho é meu marido. Gatinho, ó, o recado é para você, hein? Gatinho da Priscila. Que esse apoio é fundamental. Então, a autossuficiência não vai levar a gente para um próximo nível, não. A gente acreditar nisso. E ela diz, e a autora diz, ela é um tiro no pé acreditar nisso. Que sozinhas, que não precisa de ninguém. A gente precisa sim. Precisa. E quando se trata... Você falou, eu vou até marcar aqui. Aham. Tem muita mulher, porque a gente faz palestra de conexão, a gente fala de tudo. Eu já vou trazer você para mim. Eu não sei como é que você vai vir para cá, para São Paulo. A gente dá um jeito. Mas já vou trazer você para minhas palestras aqui pra gente. Amei, porque tem querida. muita mulher, né, que fala sobre isso, né? Tem muita mulher que fala sobre essa questão do extremo. Eu entrevisto aqui muitas mulheres no Chave Mestra Podcast cristãs. Então, isso é lindo saber que, na verdade, você só está sendo você, mas se conhecendo. E não... sobrepondo o lugar do homem. Não. Né? É você saber o seu lugar, que muitas vezes foi tirado de você, né? Sim. Sim. Qual que é esse livro que você falou? A autora? É um livro ou é a Kate Nerd. Kate Nerd. A Kate, e o livro chama Do Less. Do Less. Ela é muito interessante que ela traz uma questão até da gente entender, por exemplo, o nosso ciclo, a produtividade, mas da gente entender que a gente pode fazer menos e alcançar resultados maiores. Por isso do Less. Tá. Sim. Então, é fantástico. Eu achei muito interessante. E ela acredita nisso, eu acompanho o trabalho. E converso disso com as minhas clientes hoje, falo disso, que é muito importante. E por isso que eu falo tanto de união. Por exemplo, tem a Nação Mulher, que é um projeto que eu idealizei com uma parceira, que foi sendo construído e nasceu nesse ano, de mulheres se unirem para seguir em frente. Da gente se apoiar, o apoio genuíno, de não ter essa rivalidade, mas viverem em ter independência. Ótimo. Que lindo o trabalho que você faz. De construção. E a gente, como está caminhando para o fim, eu queria que você deixasse um recado. Eu não quis falar tanto do livro, porque eu acredito que as pessoas precisam ler, né? Aqui ela citou tantos livros, então a leitura hoje, ela abre a nossa mente, ela traz clareza, ela traz muitas questões que a gente precisa, mas precisa também pôr em prática. Então, precisa, sim, do mentor, precisa de uma pessoa que esteja com você. Então, a Priscila está aqui trazendo essa base, né, do financeiro com a questão da imagem. E eu queria que você deixasse aí suas últimas considerações e falasse o que, de repente, a gente não falou, que a gente não fala tudo do livro, mas do teu trabalho também. E deixa também o seu contato do Insta para as pessoas irem, né, te procurar e conhecer melhor o seu trabalho, que eu achei incrível já. Eu conheci você, foi assim, um presente de Deus, viu? Nossa, querida, obrigada. Foi um presente de Deus te conhecer também. Nossa, o que eu posso dizer, eu acho que é um recado para mulheres aí que às vezes estão se sentindo perdidas, que não estão satisfeitas onde estão, mas que também não sabem para onde ir, sente falta de algo, mas não sabe o quê. Se sente muito insegura para dar o próximo passo, não tem confiança, fala, eu quero seguir com mais confiança. E esse lugar de se sentir perdida, eu também já estive nele, como eu falei anteriormente. Mas a questão é entender que existem formas diferentes de seguir em frente. Quando você tem uma guia, que o caminho fica muito mais fácil. Pensa num caminho sem placas, que só está lá, aquela estrada vai. Agora, sinaliza, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, para a pessoa poder se encontrar, mas encontrar aquilo também que realmente importa para ela. Então, existe uma maneira diferente de seguir em frente para acreditar e ter fé. E eu achei interessante, para finalizar, porque esse livro eu falo que são doses de vida real, que a gente precisa tanto. Porque hoje a gente olha no Instagram, todo mundo posta tudo feliz, todo mundo está bem, todo mundo está viajando, mas... é uma questão que acontece, mas eu acho que a gente precisa também de doses reais da nossa vida, porque às vezes olha lá e acha que é só aquilo, mas todo mundo está vivendo os seus problemas, todo mundo está vivendo um desafio. Então, ele traz essa realidade, mas também traz eu falo, doses de desafios que acontecem, mas ao mesmo tempo de esperança que se renova.
Ótimo. Então, para ler, convite a ler, né? O meu Instagram é priscilaleles.consultoria. A tua câmera é aquela ali, ó. Pode já falar pra mulherada aí que é pra te procurar. Pra falar. É isso aí. O meu Instagram é priscilaleles.consultoria, né? Eu falo que eu sou uma guia para estender essa mão e dizer que você pode seguir de maneira diferente, né? E dizer que foi fantástico estar aqui hoje, né? Que eu te agradeço por tudo, pelo acolhimento, né, por me deixar tão à vontade aqui. Agradeço a editora também pela oportunidade, pelo convite, que com certeza também é um momento transformador na minha vida. Obrigada, querida. Foi incrível. Eu também achei incrível tua história, o teu trabalho, você como pessoa, porque eu acredito que toda a essência e toda aquele projeto que teve partiu de dentro de você, né? Então, é a tua essência. Então, você precisava, sim, se posicionar lá atrás, mesmo achando, muitas vezes, de repente, vinha aquela coisa, será que é o momento? Não é, não. Se posicionou ali, saindo daquela profissão que você já tinha feito, já o teu momento ali já estava encerrando, e aí você precisou disso para que outras mulheres fossem também transformadas, que é como está no livro, né? Você serve hoje de inspiração para, com certeza, muitas mulheres, e transforma muitas mulheres. E é uma, duas, três, cinco, seis... Eu acho isso que é o que você trouxe. Não é a vida do Instagram. Não é o que as pessoas veem. Ai, olha, milhões de seguidores. Eu acho muito legal isso. Mas eu acho que o impacto é um por um. É um por um. Sejam 1.000 pessoas, mas é um por um. Porque a gente está numa era em que as pessoas estão fazendo muito o que você falou, da que a gente estava falando da calça. Cabe no 40, cabe no 38. A gente está fazendo isso com as pessoas. Ai, cabe nisso, cabe aquilo. Não. Ainda tem que ser o individual. Tem que ser. Tem que ser porque as pessoas têm as suas digitais. Então, eu acredito muito que esse trabalho, assim, vai longe ainda. Porque a tua essência é muito linda. Eu vi isso, falei para você. Assim como ela me falou nos bastidores lá sobre mim, quando ela viu e falou ali do visagismo, de tudo que ela é dessa área, eu também vejo isso muito em você. Obrigada. Que você voe muito aí ainda. Que esse livro, esse podcast ainda percorra o mundo aí. Obrigada. Nossa, incrível, fantástico. Eu acho que é essa questão que você falou. As pessoas não cabem em moldes. Nós somos únicas. E entender que eu não preciso caber, que eu posso ser quem eu sou, sim, é fantástico. Mas eu me permiti fazer isso. Exato. E eu me aceitar. Falar assim, eu posso ser eu mesma. Quando você aceita que você pode ser você mesma, é incrível. Ótimo. E eu quero te agradecer em nome da editora Chave Mestra. Quero te agradecer também, né, do Rogério, da Raquel, que eles que idealizaram isso tudo. O nosso podcast também, que a gente só tinha ali a editora. Não, agora vamos ter a Chavecast, então o nosso estúdio agora de gravação. Então, fica aqui o convite para você retornar quando puder. Quando estiver por aqui, que eu sei que está um pouco longe, mas quando estiver por aqui, fica o convite para participar novamente. E te agradecer mais uma vez. E a gente sempre encerra naquela câmera. Sim. Aí eu vou pedir para você, comigo, virar para aquela ali. Tá vendo aquela pequenininha aqui na mãe? Isso. E a gente vai encerrar por aqui. E olha, eu respirei fundo porque foi muita informação aqui. Muito gostoso quando eu trago aqui mulheres. Eu sempre trago homens e mulheres aqui, escritores, com muito conteúdo. Então, é de respirar fundo mesmo. Eu quero que você esteja indo também lá nos outros episódios, conhecer o trabalho de outros escritores e também que você adquira o teu livro. Elas fazem acontecer, porque este capítulo em especial aqui da Priscila que eu entrevistei, ela também está contando um pouco de tudo que a gente falou aqui hoje e você pode adquirir o livro lá com ela, lá no Instagram dela, que vai estar aqui na descrição do nosso YouTube, certo? Obrigada pela tua companhia até aqui e vamos nos despedir, Priscila. Até lá, até a próxima. Até. Obrigada.